Olá galera, meu nome é Ricardo Furlan, eu sou idealizador do Espaço Vila Santina e este é o segundo episódio de Histórias que Inspiram e Transformam. Hoje a gente vai falar de um público que sofre muito preconceito, sofre violência física, emocional, sofre assassinato, sofre perseguição, sofre exclusão, sofre bullying, sofre muito julgamento, repulsa das pessoas, e a gente poderia ficar aqui usando mais milhões de outros adjetivos ruins. Eu fico pensando que para combater o preconceito a gente precisaria pelo menos ficar atento a três coisas. Um é o autoconhecimento. Qual que é o nosso preconceito? Todos nós somos preconceituosos, mas é importante identificar qual é o nosso para combater o preconceito. Segundo, é indignação e senso de ação, né? Indignação porque não basta não ser homofóbico, não ser transfóbico. A gente tem que ser anti-homofóbico, anti-transfóbico. A gente tem que incentivar o diálogo sobre o tema, conversar sobre o tema, usar nosso círculo de influência também para promover mais oportunidades iguais para o público trans e para todas as outras minorias. E o terceiro ponto é conhecimento. É importante que a gente entenda a história do preconceito. Eu desejo que cada um possa ser o que é e ter as mesmas oportunidades, e como diz a música aqui da trilha sonora, Born to be Alive, nascido para viver, simplesmente para que a gente possa demonstrar amor, ter um mundo aberto para demonstrar amor e para receber amor. Ouça a história da Renata Peron, tenho certeza que vocês vão adorar. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Renata Peron. Vou contar um pouco da minha história. Eu sou paraibana, mas moro aqui em São Paulo há quase 15 anos. Hoje estou pré-candidata a vereadora, sou assistente social e sou ativista. A minha história começa aos 7 anos de idade, quando eu perdi a minha mãe, que estou com fogo no corpo, teve depressão pós-parto. E a partir daí começou a nossa saga, porque quando a mãe morre, os filhos todos se perdem na vida em busca de aventura. Foi um momento de muita tristeza, porque era uma criança. Não tinha como saber lidar com tudo que eu iria enfrentar depois da morte dela. Fui morar com os tios e primas e parentes até os 12. Dos 12 eu morei com 3 senhoras que me cuidaram até os 17 anos. Depois daí eu fui para Juazeiro da Bahia, mora na casa de um irmão e, pasmem, meu irmão, por saber que eu era gay, me mandou embora da casa dele e me deixou debaixo de uma árvore com uma mala. E aí, a partir daí eu comecei a minha vida já da pré-adolescência para adolescência e já me tornando adulta, né? Até então eu não sabia que eu era uma trans, eu fui saber disso no decorrer da minha vida. Mas ao chegar em Juazeiro e passar por essa diversidade que eu passei, né, eu fui correr atrás e não deixar a peteca cair. Fui trabalhar em supermercado, pedi emprego a um cara lá do supermercado, consegui fazer minha matrícula escolar, com 12 anos eu fui estudar. Saí da Paraíba, quando cheguei em Juazeiro, continuei estudando. Passei por muitos preconceitos lá na escola, por conta de ser como eu sou, né? Só que na época eu não sabia que era trans. Eu era uma gay afeminadíssima, então eu tomei pedrada. Eu tenho cicatrizes até hoje aqui, das pedradas que eu tomei. Quando você começa a passar por essas coisas, você fica pensando que Deus te abandonou. Mas aí, ao mesmo tempo, quando aparece uma pessoa e te dá a mão e salva você, aí você volta a crer que existe um ser no universo que rege e que não me deixou cair nas drogas, não me deixou cair na prostituição, nem na violência. Sempre tem pessoas que te apoiam e tem pessoas que não te apoiam. No meu caso, os familiares não me apoiaram, mas os amigos, colegas, pessoas que não eram da família me apoiaram. Eu fui acolhida, quando eu cheguei em Juazeiro, por uma senhora chamada Maria de Fátima, que eu tenho ela como mãe hoje. Ela me acolheu. A Patrícia, que é filha biológica dela, que também é trans, me acolheu. Então, você tem ali, de um lado, alguém que não te apoia, mas do outro você tem pessoas que te apoiam. Então, em Juazeiro, eu permaneci dos 17 aos 27 anos.
Lá eu estudei, fiz teatro, fiz canto de música. E aí me descobri artista nesse período. Criei uma drag queen chamada Persona Queen, que eu vivia a minha transexualidade escondida nessa drag queen. Fui vendo referências e me empoderando. Quem foi minha principal referência foram duas meninas, que foi a Rogéria, quando apareceu em Tieta, e foi também a Roberta Close. Essas duas figuras foram figuras importantes para que eu pudesse compreender que o que eu era não era gay. Eu era uma pessoa igual àquelas, que até então chamavam de travesti. Eu me percebia assim, só que eu tinha medo de ser assassinada, porque lá em Juazeiro, da Bahia, a violência com relação a trans era muito, muito grande. Muitas amigas minhas foram assassinadas de forma brutal, empaladas, com cabo de vassoura enfiada no ânus, com paralelepípedo na cabeça, com botijão usada. Então a gente tinha que se esconder. Eu acabei deixando a minha sexualidade escondida, né? Não assumindo a minha identidade de gênero por conta da violência que a gente sofria lá, que era muito barra pesada. Então eu segurei a onda, criei essa personagem, que era a Persona Queen, e fiquei fazendo trabalhos lá enquanto isso. Mas chega um momento na sua vida que você não consegue segurar a mulher que está dentro de você. Você precisa botar para fora. Então eu fui, conversei com os amigos, tinha uma amiga que morava aqui, Rita de Cássia, perguntei se eu poderia vir para São Paulo para aqui reconstruir a minha história, né? Refazer a minha história de uma maneira diferente. Eu queria provar para a sociedade que eu, sendo uma trans, eu poderia fazer o que eu quisesse independente disso, porque não é a minha identidade de gênero que vai comprovar o meu caráter e a minha idoneidade enquanto pessoa, e sim a minha capacidade enquanto ser humano. Então, ao chegar aqui, essa minha amiga me deu guarita, eu me inscrevi numa escola de música, numa escola de teatro, também numa escola de cabeleireira, fiz cursos e fui trabalhar. Qual era meu sonho ao chegar aqui, como qualquer nordestina? Era vencer na vida, era ter sua casa própria, fazer um curso universitário, gravar um CD, seguir uma carreira artística. Se eu não conseguisse artística, mas que eu tivesse uma profissão. E foi exatamente isso que eu fiz. Fui atrás, gravei 4 CDs, gravei um DVD em homenagem a Noel Rosa. Fiz faculdade de serviço social. Hoje eu trabalho nessa área. E aí eu fui galgando, aos poucos, os espaços foram se abrindo. Eu tenho uma música que é a música que mais me representa quando eu vim para São Paulo. Quando eu vim do sertão, seu moço, no meu bodocó, a maleta era o saco e o cadeado era o nó. Só trazia coragem a cá, viajando num pau de arara eu penei, mas aqui cheguei. Penei, mas aqui cheguei. Trouxe de lá pra cá o quê? No Matulão eu trouxe um sonho, trouxe uma vontade de vencer, de ser reconhecida como artista. Ao chegar aqui tive bastante desilusões, mas ao mesmo tempo eu fui aprendendo com as adversidades, né? Foi fácil chegar até aqui? Não, foi muito difícil, muito doloroso, muito pesado, porque tinha uma negação da própria sociedade de não querer e entender que uma pessoa como eu poderia estar no meio social com ele sem nenhum problema. Mas até você conquistar esses espaços, é uma luta muito árdua. Eu consegui, sim, fazer algumas coisas aqui na área artística, mas não tive a ascendência que eu gostaria por conta do preconceito. Em alguns bares, boates e alguns lugares LGBT eu acabei não entrando, porque o que eu fazia era música popular brasileira, que eu sempre gostei. Eu sou cantora de samba. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Mas que o danado do samba, eu nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Ai, eu acho linda essa música. Eu gosto muito porque ela me remete à memória boa lá de Juazeiro, da Bahia. Sempre cantando música brasileira, tentei entrar em alguns lugares, mas acabei não conseguindo. Passei por muitas adversidades. Aqui em São Paulo, em 2004, eu acabei sendo agredida por 9 caras
e acabei perdendo um rim com isso. Hoje eu tenho que tomar 3 litros de água todos os dias. A partir dessa agressão, eu compreendi que eu tinha que me engajar em algo que fosse de defesa dos direitos humanos e de defesa da nossa própria causa, que é a defesa LGBTQI+, com recorte para travestis e transexuais. Aí aqui eu criei ONG junto com outras amigas, a gente criou uma ONG chamada CAIS, que era Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais, que está de stand-by, mas ela vai voltar. Aqui eu participei de diversos eventos, palestras, grupos de convenções, falando sobre diversidade, sobre orientação sexual e, sobretudo, empatia com a nossa causa. Eu aprendi que se eu for para cima da sociedade com a mesma brutalidade com que ela vem para cima de mim, a gente não evolui. Então um lado tem que ceder. Infelizmente o lado que mais cede é o menor lado, porque nós somos uma minoria, entre aspas, porque a maioria, entre aspas, são os héteros, né? Eu às vezes compreendo a ignorância da outra pessoa. Às vezes ela é ignorante por falta de conhecimento, por falta de vontade até de querer aprender o novo, mudar a maneira de pensar, o jeito de agir com as diferenças. E que diferenças são essas? Nós somos seres humanos, no gênero nós somos iguais. As diferenças são religiosas, são sexuais, culturais, e a gente precisa trabalhar isso de uma maneira saudável. Então, como é que eu encontrei essa forma de chegar nas pessoas e conversar com elas a respeito disso? Fazendo sensibilizações, eventos, shows, performances e quebrando esse paradigma de que uma travesti ou uma trans não pode estar num meio familiar com crianças, com adolescentes, porque confundiu a gente como pedófilos. A gente nunca foi pedófilos e nem nunca fomos pedófilas, né? A gente tem a nossa identidade de gênero, assim como o hétero tem. Se eu perguntar a vocês, quando foi que vocês descobriram que vocês são heterossexuais? Vocês vão dizer o que eu sempre disse pra mim. Eu nasci assim, hétero. Então, se você nasceu assim, heterossexual, cis, eu também nasci assim. Então, por que não respeitar a minha decisão de assumir essa identidade e viver com ela respeitosamente? E ainda existe uma barreira muito gigante na área da empregabilidade mesmo. A gente está até hoje sem conseguir ter uma política de fato efetiva que faça com que as empresas facilitem as nossas vidas e que deem trabalho para a gente. Nós temos assistente social, nós temos enfermeira, advogadas, temos jornalista, cabeleireira, nós temos gente que mexe na área de cosméticos, nós temos costureira, estilista, modelista. Essas pessoas não estão trabalhando, e não estou falando da pandemia exclusivamente agora. Estou falando de um tempo, de 10, 15 anos, que a gente luta aqui por emprego, por responsabilidade, de fato, de uma sociedade que quer ver os nossos bem. Eu só trabalhei porque eu fui para uma instituição que abriu vagas para travestis e transexuais, com 10% de vagas, que foi na SP Escola de Teatro, e graças a essa oportunidade eu tive dinheiro para pagar a minha universidade, e hoje eu trabalho no Centro de Cidadania LGBT Luana Barbosa dos Reis como assistente social. Hoje eu me sinto uma mulher realizada no que diz respeito às conquistas das coisas físicas, né? Hoje eu tenho meu apartamento, eu tenho meu emprego. Ainda acho, sim, que existe uma luta muito grande para a gente chegar e superar todas essas mazelas que a gente tem. Mas quando eu olho para trás e eu vejo o quanto a gente já adiantou, eu tenho esperanças. Por exemplo, há 20 anos atrás, você jamais iria ver uma travesti trabalhando em qualquer lugar que fosse uma recepcionista, atendendo um telefone, fazendo alguma coisa nessa área. Você não viria, porque era muito difícil. Por exemplo, uma travesti não poderia usar um banheiro, gente. As mulheres precisam se sensibilizar mais com a nossa causa, porque a luta das mulheres não é a luta da mulher, é a luta das mulheres no plural. Sejam elas mulheres trans, mulheres cis, sejam elas mulheres negras. Temos que pensar em uma ideia uníssona de pessoas que lutam em prol do respeito. E isso as mulheres precisam repensar. Eu estou falando das cisgêneras. É difícil, não é fácil, é doloroso, só que a gente também encontra prazeres, porque a gente encontra pessoas
que nos ama e nos acolhe como nós somos, não como eles gostariam que a gente fosse. Você me gosta porque me entende que eu sou essa figura aqui. Eu sou uma trans, mas isso não pode me desqualificar enquanto pessoa. Eu sou uma amiga, eu sou muito, muito amorosa com os meus amigos. Eu trabalho, tenho emprego, eu consigo pagar as minhas contas, eu não peço nada para ninguém, nunca fui presa, nunca me envolvi com drogas, nunca vendi meu corpo, nunca me prostituí. Então, poxa, será que as minhas qualidades são piores do que o defeito que as pessoas acham em mim por ser uma trans? Quer dizer que tudo é desqualificado porque eu sou essa figura que apresento a vocês. Bom, o meu maior desafio é chegar aos 85 anos, que é a minha meta de vida, né? E olhar para trás e dizer que eu contribuí para a melhora da sociedade no que diz respeito às diferenças. Acho que isso seria algo incrível, chegar aos 85 anos e olhar para a sua trajetória e dizer, bom, eu vivi e vi coisas que fizeram com que essas figuras melhorassem e se tornassem seres humanos melhores. Não fui eu que mudei, mas eu tive uma contribuição significativa para isso. Minha maior alegria é poder sair de manhã com a minha bolsinha, ir trabalhar e não sofrer mais violência, nem física, nem psicológica, nem verbal. Que as pessoas me vejam naturalmente. Essa é a minha maior alegria, é não chegar aqui em casa e ter que ir pro chuveiro, tirar a roupa e chorar, às vezes, depressiva, com mal-estar, com a sensação, né, de muita tristeza, por conta de que ficam tentando tirar você de um prumo, de um lugar de equilíbrio. Isso para mim seria a maior alegria na vida. Então vocês vejam que durante essa minha fala, a gente passou por uma série de coisas que me forjaram a ser esta mulher aos 43 anos hoje, empoderada, com conhecimento, ainda buscando mais, porque a gente nunca sabe tudo, mas abrindo-se para que vocês que estão aí, que vai ver esse vídeo, consiga ter um olhar diferente, não esse olhar que a mídia sempre colocou nas cabeças de vocês. Que nós somos marginais, que a gente tem que viver sempre à margem, que a gente não presta, que somos seres abjetos. Nós somos seres humanos, como qualquer um de vocês, e o que nós queremos não é mais direito, nem menos direito. A gente quer só direitos iguais. Eu acho que no dia que a sociedade compreender isso de maneira muito prática e natural, não vai ser preciso mais ter datas YZ para relembrar o empoderamento de cada uma de nós. A gente está caminhando para isso, ainda vai demorar, talvez eu não esteja aqui para ver isso, mas eu espero imensamente que a gente possa um dia conviver harmônico com todas as diferenças que sejam elas físicas, psicológicas, sejam elas sociais. Eu espero de coração que a gente consiga assim harmonicamente se encontrar, tá bom? O futuro é agora, juntos podemos. Um beijo da Renata Peron, espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo para mais pessoas, marque gente para comentar, me sigam nas redes sociais, Renata Peron Oficial, e a gente vai trocando e aprendendo juntos. Tchau!